Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tobias Weber Martins e eu vou falar um pouquinho sobre a Terra pré-biótica, né? O início da história da Terra. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre a formação de planetas. E para isso, eu queria explicar um pouquinho sobre algumas coisas, propriedades do universo. Então, o universo é um lugar muito vasto, com muitos espaços vazios. Mas em alguns desses espaços ocorre a formação de estruturas celestes, vamos chamar, que podem ser estrelas, planetas, galáxias, e essas estruturas elas só vão se formar em lugares que têm a presença de matéria escura. A matéria escura compõe 27% do conteúdo total do universo e ela vai servir meio que como uma colinha que vai manter essas estruturas, nuvens de poeira próximas umas das outras e impedir que a energia escura, que compõe 68% do universo, afaste essas estruturas. Então, a energia escura ela vai promover a aceleração, vai aumentar a aceleração do afastamento de estruturas celestes e a matéria escura vai aproximar essas estruturas. E no meio desse puxar de corda, tem ali a matéria visível, que também recebe o nome de matéria bariônica, que compõe só 5% de todo o universo. Então, isso é muito legal porque, imagina, tudo isso que tu vive, que tu sente, é 5% do que há. Mas então, um pouquinho sobre a energia escura, como eu falei, ela promove o distanciamento entre estruturas celestes e uma coisa interessante que ocorre é o quanto mais longe essas estruturas já estão, mais rápido a aceleração afastando elas vai ser. Enquanto mais perto elas estão, mais devagar vai ser essa aceleração. E isso pode ser medido. Mas então, e a matéria escura? Como eu falei, ela vai servir como uma colinha. Aqui é só uma figura bem ilustrativa para vocês verem. Com matéria escura as coisas ficam coisas, e sem a matéria escura elas tendem a se afastar, por causa da energia escura. Mas então, se olharmos para uma dessas regiões que há presença de matéria escura, e que, portanto, os elementos e estruturas tendem a ficar coesos, próximos a si. O que veremos? Essa imagem provavelmente vocês conhecem, obtida pelo Hubble. São os pilares da criação que ocorrem na nebulosa da Águia a 7.000 anos-luz da Terra. Essa nuvem de partículas ela é rica em hidrogênio e outros elementos, e também ela é muito quente. Então, é nessas regiões que vai ocorrer a formação de estrelas por processos de fusão nuclear. À medida que uma estrela vai se formando, ela tende a aumentar seu campo gravitacional e, portanto, puxar partes dessas nuvens de poeira para perto de si, contanto que essas partes que ela puxou estejam frias o suficiente, planetas vão começar a se formar ao redor desse centro gravitacional, dando origem a outros processos que não de fusão nuclear. Então, nessas nuvens que são consideradas berços de estrelas, esses processos de fusão estão ocorrendo toda hora. E nem tanto as formações de planetas, porque essas nuvens são muito quentes. Mas o que pode ocorrer, e que é o que se especula para o nosso sistema solar, é que, por exemplo, uma nuvem de poeira está ali presente, mas ocorre uma explosão de uma supernova, que ocorre com uma explosão de uma estrela com massa suficiente. Essa explosão vai jogar para longe partes dessa nuvem, que vão acabar se concentrando mais afastados dela e, portanto, temperaturas não tão próximas ao centro
desse trecho que foi afastado da nuvem principal vão começar a esfriar. E isso permitiria a formação de planetas. Mas então, eu estou dizendo aqui para vocês que nessas concentrações de poeira estelar que ocorre a formação de estrelas. Mas a gente está vendo essa imagem aqui e, bom, dá para contar nos dedos as estrelas que tem aqui, né? Isso porque essa imagem foi obtida sobre luz visível. Mas se a gente omitir uma luz com comprimento de onda diferente, comprimento de onda mais energético, como o infravermelho, o que a gente vai obter vai ser isso daqui. Isso sim é um berço de estrelas. Então, é a mesma imagem obtida pelo mesmo telescópio, Hubble, mas só com um comprimento de onda diferente, revelando a quantidade de estrelas que há ali. E da mesma maneira que os pilares da criação é um berçário de estrelas, também existem muitos outros berçários pela galáxia. Outro, por exemplo, esse é 17 mil anos-luz, é o chamado Ômega Centauri. Ele tem uma história muito interessante. Inicialmente, ele foi considerado como uma estrela e não como um aglomerado de estrelas jovens, né? Um berço de estrelas. E se aproximarmos um pouco mais nesse berço de estrelas, veremos uma coisa similar ao que vimos na câmera infravermelha do Hubble para os pilares da criação. Veremos várias estrelas. E daí vocês olham para essa imagem e vocês veem, que curioso que tem estrelas vermelhas e azuis, né? Isso é por causa de um efeito que ocorre com esses astros. Os astros que estão se mexendo em direção ao observador, ou seja, em direção ao telescópio Hubble, eles vão emitir um comprimento de onda próximo ao azul. E os astros que estão se afastando vão emitir um comprimento de onda próximo ao vermelho. E isso nada mais é que o efeito Doppler, que a gente conhece. Quando tem a sirene de um bombeiro se aproximando da gente, o comprimento de onda tende a ter uma frequência maior, e quando está se afastando, vai ter uma frequência menor. E é isso que ocorre aqui. Então, as estrelas azuis estão se aproximando do Hubble e as vermelhas se afastando. Mas então, aqui é só para ilustrar para vocês um pouquinho de como os elementos dessas nuvens de poeira se formam. Como vocês já devem ter ouvido, estrelas são como pequenos reatores nucleares. Por processos de fusão nuclear, dentre outros, elas conseguem sintetizar átomos com a massa atômica até do correspondente ao nitrogênio, pelo menos com estrelas de até 8 vezes a massa do Sol. Quando as estrelas são maiores, ou quando são sistemas binários, duas estrelas se formando juntas, elas costumam trocar elementos entre si, e isso até prolonga a massa, até aumenta a massa atômica capaz de ser gerada por fusão nuclear para elementos até com massa atômica correspondente ao ferro. Só que a partir daqui, o processo de fusão nuclear não consegue mais gerar elementos com massa atômicas maiores, porque a reação deixa de liberar energia e ela precisa consumir energia. Energia que não é suficiente para que isso ocorra. Então, o processo de formação de novos elementos, a partir daqui, é um processo diferente, chamado de processo S. S vem de slow, porque é mais lento. E esse processo se dá basicamente pela anexação de novos nêutrons ao átomo. Então, vem um novo nêutron, o átomo aumenta sua massa e sofre, depois de alguns novos nêutrons acumulados, um processo de decaimento beta. Esse decaimento, então, vai liberar um elétron e vai sintetizar um novo átomo, só que com o núcleo, só que com a massa atômica um pouco maior. Esse processo aqui ele está ilustrado até o cobalto, o níquel, mas ele vai até o bismuto.
lá com a massa atômica 209. Mas então, sabemos que tem elementos nessas nuvens de poeira e essas nuvens de poeira estão espalhadas em todo o universo. Como um sistema se forma? Como eu falei um pouco antes, tudo começa com a estrela se formando no centro. À medida que ela vai aumentando sua massa, aumenta o campo gravitacional e com isso faz com que a nuvem de poeira se condense ao redor dela. Só que ao mesmo tempo que ela está se formando ali, a nuvem de poeira também está se condensando em lugares diferentes do que no centro, por processos diferentes do que o de fusão nuclear, dando origem então a planetas. Então, nessa imagem aqui, nós vemos uma estrela se formando no centro e vocês estão vendo esses halos aqui entre as nuvens de poeira, nessas regiões aqui que estão se formando os planetas. Então, eles já consumiram a parte da nuvem de poeira que estaria aqui no halo, e eles estão pegando as partes que estão ao redor para ir aumentando essa massa. Essa imagem aqui ilustra um pouquinho melhor esse processo. Essas duas foram obtidas com telescópios. Essa daqui é uma reconstituição, mas mais para vocês verem que nessa região que tem esse halo aqui, tem uma esferinha ali que está sugando as nuvens de poeira, os elementos que estão ali ao redor dela. Aí, no momento que aí ela vai sugando, esse processo se chama de acreção, e vai pegando dos mais variados elementos que a gente viu que eles se formam ali nas estrelas e também em outros lugares fora dela. Só que, à medida que mais átomos vão se unindo a essa bolinha que está se formando, outros processos também ocorrem. Processos chamados de diferenciação, no qual átomos mais pesados tendem a se concentrar no centro do planeta, formando o núcleo, e átomos mais leves vão ficando para as camadas mais externas. Então, a Terra, no início da sua vida, estava mais ou menos assim. O primeiro período da Terra, o primeiro éon, era chamado de Adeano, justamente fazendo referência a Hades. Então, o que acontecia no Adeano? Muita coisa. Imaginem que o campo magnético da Terra ainda não estava formado. O campo magnético ele se forma a partir da diferenciação entre o núcleo da Terra e a crosta e tudo que tem entre, no caso o manto. E no Adeano a Terra ela ainda não estava com massa suficiente para que houvesse essa diferenciação de temperatura. Mas à medida que objetos celestes iam caindo na superfície da Terra e várias coisas iam ocorrendo, ia acretando mais e mais matéria na superfície, comprimindo as camadas mais externas e fazendo com que houvesse uma diferença de temperatura, na qual as camadas mais de cima estariam mais frias e as mais de dentro estariam mais quentes. E isso então daria origem a correntes de convecção. Essas correntes de convecção, então, elas começam a ciclar os elementos que estavam na crosta, botar eles para dentro, enquanto os elementos que estavam no manto, eles vão indo para fora. E assim ocorre um ciclo. Ciclo esse que acaba se mantendo e sempre aumentando com o aumento da massa da Terra, por causa dos objetos celestes que iam caindo ali e sempre aumentando as camadas externas. Então chegou o momento que a diferença entre as camadas internas e as mais externas foi tamanha que um campo magnético surgiu. Esse campo magnético, então, blindou a atmosfera da Terra, fazendo com que as coisas começassem a se estabilizar por aqui.
Aqui só uma ilustração do campo magnético se originando a partir do núcleo. E antes da gente passar para essa estabilização que eu mencionei, mencionar um pouquinho sobre a química da Terra na época do Adriano. Bom, muita gente comenta sobre isso, mas os comentários que eu quero fazer são alguns dos que o Oparin fez em 1924 no artigo dele. Então, ele comenta que o centro da Terra, como a gente falou já, ele é composto de metais pesados, ferro, níquel, e que um dos primeiros compostos de carbono que se originou na Terra foram compostos de carbono ligado a esses metais pesados. No caso, são compostos chamados de carbetos. Esses carbetos que seriam formados próximos do núcleo, onde tem ferro, eles viriam para a superfície por causa dessa tectônica intensa que ocorria no Adriano e interagiriam com vapor de água vindo dos cometas. Essa interação, o Oparin menciona que já foi provado que consegue formar hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos, então, eles ainda assim interagiriam com outras moléculas e dariam origem a uma variedade ainda maior de moléculas já nessa época do Adriano. Aí o Oparin também fala que foi só no momento que a Terra esfriou para abaixo de 100 graus, ou seja, o campo magnético conseguiu blindar bem ali, que o vapor de água que estava presente na atmosfera se condensou e começou a chover. E choveu por centenas de milhares de anos, formando então os primeiros oceanos e a Terra passando para um novo estágio, para um novo éon, o éon arqueano. Junto com a condensação das gotículas de água, também ocorreu as chuvas daqueles outros elementos que foram formados a partir de interação de hidrocarbonetos com outras moléculas que estavam na atmosfera. E esse acúmulo de moléculas diferentes em um pequeno lugarzinho, como por exemplo numa pocinha d'água como essa daqui, que seriam os primeiros passos do surgimento da vida, segundo Oparin, tá? Então, chegando no Arqueano, a atmosfera já estava mais estável por causa do campo magnético que fora gerado. Ainda assim, ocorria bastante a presença de fumarolas, como dá para ver aqui ou aqui nessa minha montagem, e também de vulcanismo, em quantidades maiores do que hoje em dia. A atmosfera tinha altas quantidades, até 4 ordens de grandeza maiores de CO2 e de metano. De CO2 seriam 2 ordens de grandeza maiores. E essas altas quantidades desses compostos estariam relacionados a talvez uma maior proteção do efeito estufa. Isso porque se estima por observações de outros astros similares ao Sol, de que o Sol naquela época ele era mais jovem e, portanto, ele não era tão mais forte. Ele era 25 a 30% mais fraco. E isso, para nós aqui na Terra, seria uma grande diferença. Parece que chegaria a temperaturas de até menos 100 graus, um Sol de 25 a 30% mais fraco. Só que, de acordo com registros fósseis, não foi isso que ocorreu. Então, uma solução para esse problema seria uma maior concentração de metano, que eu vou falar um pouquinho depois, mas é um gás forte do efeito estufa, que ele segura bem o calor aqui na Terra, que então compensaria com o Sol mais fraco. Além disso, os oceanos eles tinham quantidades similares de fosfato, mas as quantidades de ferro neles eram muito elevadas. E o ferro, ele agiria como um composto redutor. E ele, através do processo de redução, pegaria tudo que é elemento que está ali livre. Então, enxofre
quando entrasse nos oceanos, o ferro imediatamente se ligaria ali e precipitaria em forma de pirita. E da mesma maneira que o ferro reduzia o enxofre dos oceanos, ele reduzia muitos outros compostos que não estão aqui, mas também reduzia fosfatos que estariam livres nos oceanos e também silicatos. E tudo isso precipitando, formando as mais diferentes rochas que servem como registro daquela época. Essa interação de ferro hidroxilado com silicatos e fosfatos que dariam origem a essas formações aqui, que também são formações específicas da época do Arqueano, e isso é provado por datação, que são formações bandadas ferríferas. E o nome, basta olhar para a imagem para entender. São bandas com seções mais avermelhadas, onde estão presentes compostos com maiores quantidades de ferro. Além disso, existiam muitas fumarolas, ali na imagem dá para ver no fundo, que jogavam nos oceanos os mais diferentes elementos e grande parte deles era reduzida pelo ferro. Além disso, o principal da diferença do Arqueano para os dias de hoje, e que eu não falei ainda, é a quantidade de oxigênio, que ocorria até 6 ordens de grandeza menores do que nos dias de hoje. Então, como que se sabe que não havia oxigênio naquela época? Bom, eu falei que alguns minerais eram formados pela redução proporcionada pelo ferro, e então esses próprios minerais formados já servem como registro de que oxigênio naquela época estariam presentes em quantidades no mínimo 4 ordens de grandeza menores. Além disso, também há registro de fracionação independente de massa de enxofre, que é um processo que ocorre na própria atmosfera por fotólise, por incidência de raio UV, e que deixa um registro fóssil. E esse registro também ele serviria como indicativo de baixa quantidade de oxigênio, porque esse processo não ocorre em uma atmosfera com altas quantidades de oxigênio. Mas então, quando que isso começa a mudar, né? Mais ou menos há 2,5 bilhões de anos. Há 2,5 bilhões de anos, todos esses registros que indicariam baixas quantidades de oxigênio somem. E no lugar deles começa a aparecer registros que indicariam a presença de oxigênio. Então, tanto o fracionamento do enxofre, quanto a presença desses minerais, quanto as formações bandadas ferríferas, todas desaparecem a partir dessa data. E o que ocorreu em 2,5 bilhões de anos na Terra? O grande evento de oxigenação. Tudo isso é indicado por registros fósseis, como eu falei, só que o que o NOL propõe é que esse evento não ocorreu de súbito, mas ele ocorreu por causa que um pouquinho antes, mais ou menos de 3 bilhões a 2,5 bilhões de anos, organismos que estavam presentes, alguns organismos que viviam nessa época, começaram a tentar utilizar o oxigênio que estava presente em baixas quantidades livre, mas ainda assim estava presente em alguns locais específicos, como um aceptor final de elétrons. E mesmo que a maior parte dos registros fósseis indicam que não havia oxigênio de 3 bilhões a 2,5 bilhões, tem alguns locais com registros de rochas que parecem, que datam dessa época, que parecem que estão sim relacionados à presença de oxigênio, indicando que, pelo menos nesses locais específicos, talvez alguns organismos conseguiam usar o oxigênio como aceptor final.
E é isso que o NOL se refere aqui, com esses whiffs de oxigênio. Então, são pequenas tentativas dos organismos de usar o oxigênio como aceptor final. Então, quando as concentrações de ferro eram altas ainda, o metabolismo principal era anóxico. Então, o aceptor final de elétrons poderia ser quaisquer um desses compostos aqui, que estariam presentes no local do organismo, que cresceu, que evoluiu usando eles. Mas foi só no momento que as concentrações de ferro diminuíram que os organismos começaram a usar mais ainda, em uma quantidade assim muito elevada, o oxigênio como o aceptor final de elétrons. E isso causou não só uma mudança no potencial redox da época, que mudou para sempre a história do planeta, mas também uma mudança muito grande na temperatura. Então, logo após o grande evento de oxigenação, o grande evento de oxigenação que marca o início do Proterozoico, ocorreu um período extenso de centenas de milhares de anos de glaciação. E essa glaciação não foi só um período específico, mas parece que ao longo do Proterozoico houveram vários períodos de resfriamento do planeta. Isso ocorreu, o que se especula é que com maior quantidade de oxigênio disponível na atmosfera, as quantidades de metano, que, como eu falei, era um forte gás do efeito estufa, diminuíram. E, no lugar dele, aumentou as quantidades de CO2, que é um gás que é mais fraco em segurar o calor no efeito estufa. Isso fez com que o planeta resfriasse. Então, se o aumento do oxigênio causou talvez a primeira extinção em massa dos organismos que não estavam acostumados com o oxigênio, o período de glaciação prolongou ainda mais essa extinção em massa, fazendo com que todo o início do Proterozoico, até mais ou menos 2,1 bilhão de anos, fosse marcado pelo primeiro estágio desse período de glaciação. Aí no final do Proterozoico, ainda durante um evento de glaciação, do que indica registros, ocorreu a primeira explosão da biodiversidade. Claro, aqui eu estou mostrando organismos eucariotos, mas no meio desse início de Proterozoico até final de Proterozoico, há vários registros fósseis, inclusive em 1,6 bilhões de anos, tem um registro fóssil de um dos primeiros eucariotos, que é muito interessante, muito diferenciado, assim. E aqui eu nem estou falando de estromatólitos, mas tanto do Arqueano quanto no Proterozoico há registros de estromatólitos. E esses estromatólitos do Arqueano e do Proterozoico se diferem entre si, sendo os do Proterozoico muito mais presentes também. Então, no final do Proterozoico ocorreu uma primeira grande explosão da biodiversidade, chamada de explosão de Avalon, data de organismos de 635 a 542 milhões de anos atrás. E essa explosão deu origem ao que a que a gente chama de hoje da fauna de Ediacara. Essa fauna é marcada por uma grande quantidade de organismos com planos corporais radiais, que não são tão presentes hoje. Mas logo depois dessa primeira grande explosão, houveram outras explosões de diversidade, como por exemplo essa explosão do Cambriano, que daí já mostra que organismos com planos corporais mais semelhantes com os nossos presentes no dia de hoje, ou seja, com uma parte anterior e posterior bem definidas. Aí, bom, tem muita história que eu poderia contar,
mas eu já me prolonguei bastante e eu vou encerrar o seminário por aqui. Então, muito obrigado. O meu e-mail para contato, caso alguém queira fazer algum comentário, crítica, correção. E na imagem, um dos primeiros ancestral dos Anelites, uma reconstituição. Espero que tenham gostado do seminário e acredito que nos veremos ainda. Tchau, tchau.